Olá, querido aluno, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa segunda aula do módulo de Biologia Molecular e nela adentraremos aqui no mérito do processo de replicação do DNA, ou também denominado como duplicação do DNA. Enfatizo aqui a importância de vocês usarem essa aula como um complemento aí aos estudos de vocês, mas não deixando de lado aí a importância de usar o livro didático, olhar as notas de aula e, sobretudo, exercitar, tá bom? Espero que a aula seja bastante proveitosa e vamos lá! E como sempre, uma moto passando. Ossos do ofício. Dando uma recapitulada aqui acerca do que nós discorremos lá na nossa aula introdutória. O DNA, ele nada mais é do que o ácido desoxirribonucleico. E além disso, quando a gente pensa no DNA, ele nada mais é do que uma desoxirribose, que é um tipo de açúcar aqui, mais um grupamento fosfato e uma base nitrogenada. A saber-se ainda, vale aqui nós destacarmos que essa tríade aqui, desoxirribose mais fosfato mais base nitrogenada, nós chamamos de nucleotídeo. Então, nesse sentido, o DNA nada mais é do que um polímero aí constituído por nucleotídeos. No entanto, quando a gente fala só e somente do açúcar ligado à base nitrogenada, nós temos aqui um caso de um nucleosídeo, tá bom? Só por descargo de consciência, eu acho importante enfatizar isso a vocês. Além disso, um outro detalhe importantíssimo a ser mencionado aqui é que, pensando numa questão termodinâmica, a molécula de DNA é muito mais estável se comparada à molécula de RNA. E isso decorre justamente do fato da molécula de DNA possuir aí um hidrogênio a menos, tá? Então a gente vai dar uma olhadinha, caso seja de curiosidade de vocês, basta vocês darem uma olhada na própria questão do anel aí de açúcar, tá bom? No esqueleto carbônico, perdão. Além disso, outro detalhe a ser salientado aqui é que quando a gente pensa em DNA, quase que 99% dos alunos tende a imaginar que DNA só se localiza, só se centra aí, se concentra dentro do núcleo. No entanto, quando a gente está pensando em um organismo eucarioto, isto é, aquele organismo que é dotado aí de envoltório nuclear, nós temos DNA fora dele. É o caso, por exemplo, das mitocôndrias e dos cloroplastos. Então é importante vocês saberem que quando estamos pensando aqui justamente num organismo eucarioto, o DNA ele não está só e somente no núcleo. E por fim, é importante enfatizar isso aqui, que a estrutura do DNA ele é uma dupla hélice. Beleza? Importante vocês saberem ainda, só como curiosidade aqui para complementar a aula, a estrutura do DNA ela foi elucidada lá em 1959 pelo Watson e Cricker. No entanto, aí teve a contribuição de outros cientistas. Inclusive, a questão da gente saber que esse formato aí helicoidal decorre dos trabalhos aqui da Rosalind Franklin, então é importante a gente dar destaque a ela, que fez aí a cristalografia de raio-x e conseguiu observar-se aí a estrutura, tá bom? Peço perdão aqui pela voz, mas hoje foi pauleira. Mas vamos lá. Além disso, o que é o processo de replicação do DNA? Nada mais é do que um processo no qual você pega uma molécula de DNA e vai simplesmente originar duas moléculas filhas, que são idênticas, tá bom? Esse processo acontece aqui durante a fase S do ciclo celular, ou seja, naquele momento que antecede o processo aí de divisão celular, que nós denominamos como intérfase, tem um momento aqui denominado como fase S ou fase de síntese. E aqui acontece a síntese de DNA e também o processo de duplicação cromossômica. Posto isto, é importante nós ainda sabermos que há uma distinção entre os processos de replicação em eucariotos e procariotos. Então, tem algumas particularidades, no entanto, existem aí alguns processos que são bastante gerais. E, além disso, o terceiro dado importante a saber-se aqui sobre a replicação do DNA é que é um processo que envolve aí um aparato complexo de proteínas que vão aí se substituindo ao longo desse processo, tá bom? Então, é importante vocês saberem que o processo de replicação do DNA acontece na intérfase e especialmente durante a fase S. Tem-se algumas particularidades, mas também tem-se algumas questões aí bastante semelhantes entre procariotos e eucariotos.
e envolve aí complexos proteicos que vão se substituindo ao longo do processo. Por fim, mas não menos importante, a gente precisa aqui fazer mérito à questão da replicação ser um processo semi-conservativo. Inclusive, isso daqui foi caracterizado e descrito pelo Melson e Stel no ano de 1958, a partir de um experimento com Escherichia coli. O que eles fizeram? Eles marcaram algumas Escherichia coli com isótopo pesado de nitrogênio, salvo não me falha a memória, eu acho que o número atômico, o isótopo era 15, e eles marcaram outras espécies aí de Escherichia coli com nitrogênio normal. E eles observaram aí durante esse processo, então eles primeiro marcaram aí radioativamente e posteriormente eles fizeram um processo de centrifugação para observar qual que era o destino aí da replicação do ácido nucleico. E observou-se que algumas das fitas tinham aí um peso molecular igual a 14 e outras tinham um peso molecular igual a 15, o que vai de encontro aqui com a característica de ser um processo semi-conservativo. Em outras palavras, a ideia que eu quero que vocês tenham em mente é que o processo de replicação do DNA ele vai gerar duas fitas, no entanto, cada molécula que vai ser formada aí, ela vai derivar de uma fita antiga. Então, o que acontece? A gente usa uma fita antiga como molde e a partir dessa fita a gente sintetiza uma nova, certo? Além disso, é importante frisar-se aqui que o processo de replicação ele é bidirecional, ou seja, ele vai se mover nos dois sentidos a partir de um ponto ao qual nós denominamos como origem de replicação, certo? Outro detalhe importante a ser mencionado aqui é que quando a gente pensa em um organismo procarioto, isto é, aquele organismo que ele é desprovido aí de envoltório nuclear, a replicação ela vai se iniciar num ponto específico aqui do cromossomo circular, que nós denominamos como a região ORI, porque é justamente uma região a qual aqui tem uma bastante concentração de adeninas e timinas. Então, a gente chama de região AT-rich. AT-rich, o rich é rico. Então, a região ORI aqui é justamente uma região extremamente conservada e apresenta aí bastante adenina e timina, certo? Por conseguinte, a gente pode pensar agora no que vai distinguir um eucarioto de um procarioto. E o fato é que no eucarioto, o cromossomo ele vai apresentar aqui inúmeras origens de replicação e, consequentemente, esse fato de ter várias origens de replicação favorece com que esse processo aí de replicação seja muito mais rápido, tá bom? Além disso, vale-se aqui nós darmos uma olhadinha no processo de iniciação propriamente dito. Então, como eu comentei aqui a vocês, pensando-se aqui no organismo procarioto, por exemplo, você vai ter uma região que ela é extremamente conservada, ou seja, ela não se muta, e aí você vai ter uma alta concentração de adenina e timina. E é justamente essa região aqui que nós chamaremos de origem de replicação que vai servir aqui de reconhecimento para o complexo de origem de replicação. E aí, consequentemente, essa região vai fazer aqui um recrutamento de helicases e outras proteínas que vão estar atreladas aí a esse processo. Posto isto, a gente precisa agora mencionar que quando essas helicases e demais proteínas acessórias chegam aqui, você começa aí o processo de posicionamento das helicases e, consequentemente, você inicia aqui o início da replicação propriamente dita. Além disso, a gente precisa mencionar-se agora quem são as helicases. As helicases basicamente são proteínas em formato anelar aqui, elas têm um formato de anel, que vão se ligar aqui em uma das fitas moldes e vão avançando ao longo aí dessa fita, rompendo as ligações de hidrogênio, ou melhor dizendo, as ligações de hidrogênio. E a partir disso, a gente forma aqui uma estrutura que denomina-se como forquilha de replicação. Seria quase que semelhante a vocês imaginarem que a fita de DNA ela é um zíper e na presença da helicase você vai abrindo esse zíper, certo? Posto isto, ainda é importante mencionar-se que nós temos aqui um aparato de proteínas chamadas SSB, que derivam aqui do inglês Single Strand Binding, que é basicamente um aparato proteico aí que vai fazer com que haja um impedimento isostérico aqui para que você não estabeleça aí novamente as ligações de hidrogênio. Porque, veja,
A helicase ela vai romper as ligações de hidrogênio e as SSB vão justamente impedir com que se restabeleça aí as ligações de hidrogênio, tá bom? Eu coloquei pontes de hidrogênio aqui no slide justamente por uma finalidade didática, porque muitas pessoas ainda conhecem ligações de hidrogênio como pontes de hidrogênio. Mas menciono que isso daqui já está em desuso, tá? A nomenclatura mais adequada é ligações de hidrogênio. Vamos lá, falamos das helicases, falamos das SSB, e agora falta as topoisomerases, ou também denominadas como tirases. O que são as topoisomerases? São enzimas agora que vão reduzir a tensão rotacional, ou seja, quando a gente forma a forquilha de replicação aí durante o processo de iniciação, consequentemente gera-se aí uma tensão na fita dupla. E é justamente em decorrência da topoisomerase ou girase, se preferirem, que essa tensão acaba sendo removida e, consequentemente, há aqui um giro e ligação de uma das fitas. Então, você forma uma bolha, tá bom? Então, como que seria aqui a ação da topoisomerase propriamente dita? Você tem aqui a fita de DNA bonitinha, e uma das pontas aqui da dupla hélice, ela não pode gerar em relação à outra. Então, a DNA topoisomerase 1 vai se ligar aqui de maneira covalente a um grupamento fosfato aqui do DNA e acaba por romper, quebrar essa ligação fosfodiéster. Aqui não se lembra, a ligação fosfodiéster nada mais é do que uma ligação que vai unir um nucleotídeo ao outro. Quando a topoisomerase se liga aqui de maneira covalente, isso daqui se rompe. E, consequentemente, as duas pontas aqui da dupla hélice podem agora gerar com um certo grau de liberdade uma em relação à outra. E se eventualmente eu tirar a topoisomerase, você tem aqui uma regeneração da hélice do DNA quando a topoisomerase é aí de maneira inalterada, tá bom? Então, se eventualmente eu tirar a topoisomerase, o que acontece? Eu reestabeleço aqui a minha ligação fosfodiéster. Simples assim, tá bom? E agora a gente tem aqui as DNA polimerases, que nada mais é do que um complexo proteico que vão catalisar aí as reações fosfodiéster durante esse processo aqui da síntese da molécula de DNA. E além disso, a gente precisa destacar que as DNA polimerases nada mais são do que uma aloenzima, ou seja, elas são formadas aí por subunidades, tá? E elas possuem 3 subcomplexos. Então, ó, a gente tem o primeiro subcomplexo, que a gente chama de braçadeiras. Nós temos o carreador da braçadeira e temos o sene catalítico. Só eu já enfatizo, adoro esses barulhos de moto, que isso daqui não cai no ensino médio, nos exames vestibulares, não se preocupem. Mas por descargo de consciência, eu acho bacana, eu acho interessante vocês saberem que o negócio é muito mais complexo aí do que vocês imaginam. Mas não é tão complexo assim. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O que é o carregador de braçadeira? É justamente uma parte aqui que vai fazer com que haja um movimento aqui na fita retardada. A gente vai entender o que é isso mais adiante. A braçadeira, essa região aqui da proteína, que vai ter a função de posicionar o DNA fita simples, uma região que nós chamamos de sítio catalítico. E o CN é a região aqui do sítio catalítico. O sítio catalítico é onde, de fato, vai acontecer o rolê, tá bom? Além disso, nós temos alguns tipos de DNA polimerases. Isso foi descrito aí no ano de 1959 pelo autor Kronenberg e alguns colaboradores que também fizeram trabalho com Escherichia coli. E aí, com esse trabalho com Escherichia coli, eles conseguiram chegar aqui na descrição de 3 tipos de DNA polimerase. Nós temos a DNA polimerase 1, que basicamente vai efetuar a retirada do primer. A gente vai entender o que é o primer, mas já antecipo a vocês que nada mais é do que uma molécula de RNA que vai ter uma função aí durante o processo de replicação. Tem-se uma segunda classe aqui de DNA polimerase, denominada como DNA polimerase 2, que ela está associada aqui com um mecanismo de reparo, uma eventualidade aí que aconteça durante o processo de replicação. Vamos supor, deu ruim durante a replicação. A DNA polimerase ela tenta corrigir aí eventuais danos que aconteçam durante esse processo. Noutra aula eu vou comentar com mais detalhe sobre esses mecanismos aí de reparo.
E por fim, nós temos a DNA polimerase 3, que é justamente uma enzima que está atrelada aqui com o processo replicativo propriamente dito. Tudo isso deriva aqui de trabalhos com Escherichia coli, tá bom? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, nós temos a região lá do ciclo catalítico. E aqui ela vai apresentar três regiões importantíssimas, que são justamente a região da palma, que nada mais é do que uma grande fenda onde o DNA molde vai ficar alojado. Nós temos aqui os dedos, que é justamente uma posição que vai posicionar aí o molde no sítio catalítico. E por fim nós temos a região do polegar, que é onde que se liga aí a nova fita de DNA. Provavelmente você deve estar falando, tá, professor, mas o que de acha é palmo, dedo, polegar e etc. E vai ficar mais simples de vocês observarem nesse detalhe aqui, ó. Então a gente tem a região do polegar, tem a região dos dedos e por fim tem a região aqui da palma. Então, ó, a palma é justamente a região onde o DNA molde vai ficar alojado, certo? O dedo é justamente a região que vai posicionar adequadamente essa fita molde aqui, e o polegar é justamente onde vai se ligar aqui a nova fita de DNA, tá bom? É muito bonito o processo. Em outras palavras, eu quero que vocês entendam que é importante ter essas regiões aí dentro do CN catalítico, que é onde vai se processar a replicação propriamente dita, para que eventualmente a gente tenha aqui um processo de pareamento entre as bases nitrogenadas de maneira adequada, consequentemente eu consiga estabelecer aí as ligações fosfodiéster futuramente. Se eventualmente não houvesse toda essa orquestração aqui na arquitetura da DNA polimerase, consequentemente aconteceria aí um pareamento incorreto e etc. Tá bom? Além disso, é importante nós frisarmos aqui a presença de uma outra enzima chamada de primase. Como eu comentei anteriormente, a DNA polimerase elas apenas catalisam aqui reações fosfodiéster. E decorrente disso, elas precisam aqui de sempre que tem aí a presença de uma hidroxila livre lá no carbono 3, para que eventualmente aconteça aí a adição desse novo nucleotídeo. Mas nem sempre isso acontece. E para que eventualmente a gente consiga contornar esse problema, eu preciso ter agora uma molécula que vai servir como uma molécula iniciadora. E aí entra, de fato, a primase, né? Então, essa molécula que vai servir aí para fazer essa iniciação do rolê, nós chamamos de iniciador ou primer. E o primer nada mais é do que uma molécula de RNA que comumente apresenta entre 9 ou 14 bases nitrogenadas. E nos organismos procariotos, uma RNA polimerase chama-se primase. Quando a gente está pensando agora em eucariotos, a polimerase alfa tem um sítio aí de primase, ou seja, quando eu estou falando em procarioto, é primase. Quando eu estou falando em eucarioto, é polimerase alfa, tá bom? Além disso, vamos lá, ó, de maneira bem simplificada. Esse iniciador anelado é justamente uma posição aqui na qual você vai ter a hidroxila livre, que é a extremidade crescente do DNA, e aí você vai conseguir fazer esse rolê propriamente dito, tá bom? E aí, quando você tem a presença aqui do iniciador, você já acaba favorecendo aqui com que haja aí uma disposição de uma hidroxila livre na posição 3 e, consequentemente, você consegue catalisar aí uma ligação fosfodiéster e, eventualmente, fazer aí um pareamento de base adequado, tá bom? É muito bonito o processo, né? E agora, eu queria só destacar aqui uma coisa que comumente o pessoal deixa batido, mas eu acho bacana comentar, que é o riplissomo, que nada mais é do que um aparato aí de várias proteínas que vão favorecer aí esse processo de replicação do DNA. Então, você tem fator C de replicação, tem PCNA, que é uma grama, DNA polimerase delta, a topoisomerase, helicase, ribonuclease FEN1 e por aí vai. Tudo isso aqui é nada mais é do que um aparato de várias proteínas que também trabalham conjuntamente aí para que aconteça o processo de replicação, tá? Não vai cair no vestibular, mas eu acho bacana vocês saberem aí com profundidade como que se dá esse processo. Então, vamos lá. Pensando aqui no processo da síntese de DNA. Nos organismos procariotos é a DNA polimerase 3 que vai assumir o papel de fazer essa síntese de uma nova fita.
Nos eucariotos ocorre aqui a troca do sítio de polimerase. Como que se dá esse rolê? A síntese das primeiras 30 bases é realizada aqui pelo sítio de DNA, o sítio de polimerase alfa, que é um DNA de interferência. E além disso, a gente tem aqui que a extensão restante é realizada aqui pelo sítio de DNA polimerase delta. E aqui a gente vai entrar agora na questão da fita contínua e da fita descontínua. Basicamente, como eu falei para vocês, a gente tem lá a presença do iniciador, que é justamente algo que vai favorecer aqui a ação da DNA polimerase, tá bom? Então você tem aqui, ó, a DNA polimerase alfa ou a primase, e aí você tem a síntese do iniciador de RNA pela primase. E aí, consequentemente, você tem a síntese de DNA pela polimerase alfa, quando a gente está comentando aqui de um eucarioto, seguido agora pela polimerase delta e epsilon, que vai formar agora as fitas contínuas e descontínuas. Como que funciona esse rolê aqui? Como eu comentei para vocês, a ligação fosfodiéster ela sempre se catalisa aí no sentido 5' 3', certo? Então, o grupamento fosfato presente lá na posição 5 do carbono, se ligando aí com a hidroxila que está presente lá na posição 3', certo? E aí eu tenho uma fita que tem uma orientação aqui, 3', 5' e outra 5', 3'. Ah, um detalhe importante, que é importante nós mencionarmos aqui. Outro detalhe que eu acho que vale vocês saberem é que quando a gente está pensando no DNA, ele apresenta aí duas fitas, certo? Uma vai ter um sentido paralelo e a outra vai estar no sentido antiparalelo, tá bom? Então vamos lá. Enquanto uma está no sentido 5', 3', a outra está no sentido 3', 5', tá? Além disso, vamos pensar agora na orientação aqui da fita molde, que tem a orientação 3', 5'. A DNA polimerase ela vai catalisar aqui uma fita 5', 3', que é contínua, gerando aqui o filamento contínuo, ou também chamado de lignin. E aí, na fita que apresenta essa orientação agora, 5', 3', para que a polimerização siga aí na direção da forquilha, a polimerização teria que ser no 3', 5', né? O que não é possível. E aí, como que a gente vai fazer para contornar essa treta aí? A solução para isso é fazer agora síntese de pequenos fragmentos no sentido contrário da forquilha, mas sempre no sentido 5', 3'. E aí você vai fazendo a síntese em pequenos fragmentinhos, que nós chamamos de fragmentos de Okazaki, perdão. E aí o que eu quero que vocês entendam? A fita sintetizada dessa forma, nós chamaremos ela de fita descontínua, porque ela não acontece de maneira descontínua, contínua, perdão. Ela acontece em pequenos fragmentinhos. E nós podemos chamar elas ou de fita descontínua ou lignin, tá? E a cada novo fragmento a ser sintetizado, um novo iniciador é adicionado. Ou seja, como essa síntese ela se dá por pequenos pedacinhos, para cada fragmento eu tenho que adicionar um primer. Toda vez eu vou adicionar um primer para que isso aconteça, tá bom? Além disso, como que acontece agora esse processo aí como um todo? Você vai ter uma fita que vai ser sintetizada de boa na lagoa lá pela DNA polimerase 3, tudo maravilha. A outra é de maneira descontínua. E esses devem estar se perguntando, tá, professor, beleza. Mas como que a gente vai formar agora uma dupla hélice, sendo que a outra está cortada em pedacinhos? E é bem simples. Ao final da extensão, esses iniciadores aí, esses primers que são RNAs, eles são removidos mediante a ação agora de uma enzima chamada NRase H. Tá? Então a NRase H, ela vai e retira o primer, certo? E aí o que acontece? É importante nós destacarmos que nos procariotos, a DNA polimerase 1, com sua ação diesonuclease, com sua função de retirar, ela vai remover os primers, tá bom? No entanto, quando a gente está pensando em eucariotos, a extensão aí desse novo fragmento de Okazaki acaba empurrando o iniciador, e ele forma aí uma aba. Toda vez que você vai sintetizando aí, vai aumentando os fragmentos de Okazaki, o iniciador vai sendo empurrado.
E aí, ele em seguida é removido aqui pela RNA-H e, consequentemente, os espaços que ficam aqui em branco, eles são preenchidos aqui por uma polimerase, que no caso aí é a polimerase 3, e os fragmentos eles são unidos através de uma enzima chamada DNA ligase. Olha, o nome é sugestivo, ligase. Então, vai ligar aí esses fragmentos, tá bom? Outro detalhe importante de destacar-se é que quando você pensa aqui na DNA ligase, é justamente aqui uma enzima que tem como função fazer aí a união entre esses fragmentos. Então, esses espaços são preenchidos aí por uma polimerase e os fragmentos são unidos aí pela DNA ligase. Simples assim, tá? No entanto, eu queria destacar que o processo término aí do processo de replicação tem um pequeno probleminha, que é referente aqui às pontas da fita Lang. O que acontece? O último fragmento de Okazaki, ele não pode ser sintetizado porque não vai haver aí a presença de um iniciador. E por consequência, se eventualmente não houvesse nenhum mecanismo aí que tentasse compensar essa ausência de iniciador, a gente perderia material genético, né? E isso levaria a um encurtamento do cromossomo a cada processo replicativo. Ou seja, a cada replicação, a ponta do cromossomo, a ponta do DNA, iria diminuindo. A quem não sabe, o cromossomo nada mais é do que uma fita de DNA extremamente condensada, tá bom? Como que a gente vai contornar esse problema? Simples. A solução se dá através, agora, do fato que as pontas do DNA sempre vão apresentar aqui blocos repetidos de DNA, ou seja, você vai ter DNA repetido, uma sequência aí de base nitrogenada sempre repetida de maneira a evitar com que haja aí perdas significativas durante esse processo. De maneira que esses blocos aí, eles podem ser perdidos sem que haja nenhum dano à informação aí contida no cromossomo. E isso daqui se dá em decorrência de haver uma enzima agora chamada de telomerase. Então, é a telomerase que vai fazer com que haja aí a síntese desses blocos repetidos de DNA na ponta dos cromossomos. Olha que legal, né? E é justamente essa região que nós chamamos de telômero. Então, como é que esse processo se dá? Ó, você tem aqui o filamento parental de DNA e aí você tem a fita Lang recém-sintetizada de maneira incompleta. É o que acontece? A telomerase vai e se liga nessa região aí. E aí, consequentemente, a telomerase acaba ampliando a ponta aqui, 3' que é o sentido de a síntese de DNA como molde de RNA, tá? E aí, olha que lindinho, vai sintetizando. Além disso, é importante nós destacarmos que aqui acontece o fenômeno de translocação. Você só troca os lados, tá? E aí, consequentemente, vai haver uma extensão em translocação da repetição várias vezes. E vai havendo aí essa repetição consecutivamente. Até que, por fim, eu libere aqui a telomerase. Então, ó, fica bonitinho lá o rolê várias vezes repetidinhos. E aí, ao término aqui do filamento complementar pela DNA polimerase, acontece aí a síntese de DNA como molde de DNA e, por fim, entra aqui a ação da telomerase como a grande salvador do rolê, tá bom? Espero que vocês tenham curtido a aula, sei que ela é complexa aí para quem vê pela primeira vez, mas eu tentei simplificar ao máximo. Espero que vocês curtam, um beijão, fiquem todos bem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.